Obrigada. É lei. Todos temos direito ao acesso à justiça e à solução de conflitos. Estes são direitos fundamentais da sociedade e da cidadania. E para exercê-los, consulte sempre uma advogada ou um advogado. Eles são os profissionais que têm conhecimento, estudam as leis e podem atuar de maneira efetiva e qualificada na sua defesa, na aplicação da justiça, trabalhando pelas pessoas. Uma sociedade justa depende de garantirmos os direitos de cada um de nós. OAB Campinas, por uma advocacia forte e valorizada. Boa noite a todos. Podemos começar? Doutora Marina, boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de vocês na nossa última palestra do ano, né, da nossa comissão. Gostaria também de agradecer, eu sei que o pessoal, o doutor Daniel, a doutora Luciana e os diretores devem estar ainda na reunião das comissões, né, mas eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento em nome da comissão, pela oportunidade e incentivo que ele sempre deu para nós, né, essa liberdade, sem contar a excelente gestão à frente da nossa seccional. Agradeço ainda o nosso querido Dr. Cláudio, que não está aqui ainda, mas acho que já já ele entra, eu espero, né, que assumiu a presidência da comissão após o falecimento do Dr. Décio, que eu não posso deixar de mencionar, infelizmente não está aqui mais conosco, mas ele foi uma pessoa que sempre apoiou demais e acolheu todos os membros da comissão com enorme empatia e generosidade, né? E, por fim, eu queria agradecer parabenizar a doutora Luciana Freitas pela eleição, na certeza de que vamos continuar muito bem representados, né, e teremos grandes projetos pela frente. Por último, né, e não menos importante, eu queria agradecer a doutora Marina, nossa secretária, que conduziu perfeitamente todos os trabalhos e sempre esteve à frente, né, é o nosso alicerce do grupo, do WhatsApp e tudo mais. E as meninas da OAB, a Carol, a Miriam, todo mundo, um agradecimento geral. Então, vamos lá, né? Apresento a vocês a nossa palestrante de hoje, doutora Ana Carolina, que é advogada, especialista em Direito Civil, Família e Sucessões e Direito LGBTQIA+, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil, professora de cursos jurídicos com ênfase em Direito de Família e membro consultora do GDFAM RLF, Grupo de Estudos em Direito de Família Rubens Limonge, França. Obrigada a doutora Carolina pela disponibilidade e por trazer ensinamentos a respeito dos aspectos registrais da dupla maternidade que são tão atuais e importantes para a gente começar a ter sempre isso em mente, de forma atualizada, para poder auxiliar de forma correta os nossos clientes. Passo, então, a palavra para a doutora Ana Carolina, e, no final, a gente deixa alguns minutinhos livres para eventuais perguntas e dúvidas. Tá certo? Passo a palavra para você, doutora. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer aqui a doutora Ludmila e a doutora Marina pelo convite, né? E saudar todas as advogadas e advogados aqui presentes na pessoa do doutor Daniel, presidente dessa OAB Campinas, né? E aproveitando aí o gancho dos votos da doutora Ludmila, em que pese não a conheça, desejo também aqui uma excelente gestão, a doutora Luciana Freitas, e também não poderia deixar de parabenizar a OAB de Campinas, né? E aqui na pessoa das membros da Comissão de Direito de Família,
pelos reiterados convites em se tratar temas tão, às vezes, deixados de lado, né? Algumas vezes ainda tidos como temas polêmicos ou temas menos importantes, e com imensa satisfação eu me faço presente hoje aqui, salvo melhor juízo, pela segunda vez. Acho que na primeira estive falando sobre adoção, e hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos aspectos registrais da dupla maternidade, um tema que me é muito caro. Tenho tido uma atuação quase que exclusiva no meu escritório nessa temática da dupla maternidade, da dupla paternidade, e infelizmente a gente vê que não são ainda, né? Espero que isso em breve mude, né? Não são ainda todas as comissões de direito de família da OAB que têm interesse em tratar essa questão, que é uma questão atinente ao direito das famílias, e muitas das vezes fica ali sempre restrita à discussão nas comissões de direito LGBTQIA+, e nós, como atuantes no direito das famílias, né, não podemos deixar que essa discussão se mantenha tão somente no direito LGBTQIA+. Até porque, se a gente for fazer uma reflexão, antes de iniciar no tema em si, o direito LGBTQIA+, nada mais é do que uma junção do direito constitucional com o direito das famílias, com o direito civil, né? E ele, a bem da verdade, surgiu para ensinar tratamento e não para ensinar legislação, porque isso a gente tem, não vou dizer de sobra, mas de maneira suficiente a se fazer garantir direitos. Indo, então, direto ao ponto, né, sem maiores delongas, para a gente começar a falar sobre os aspectos registrais da dupla maternidade, é importante a gente fazer primeiro uma introdução e um recorte histórico para poder relembrar a partir de quando que a gente tem o reconhecimento dessas famílias LGBT, dessas famílias homotransparentais, né? Então, a gente vem de uma realidade não muito longínqua, né? Nós estamos agora em 2021, em maio comemoramos 10 anos do julgamento da ADI 4277, da DPF 132, que em 5 de maio de 2011, por meio da relatoria do ministro Aires Brito, igualou as uniões homoafetivas às uniões estáveis, né, com efeito erga omnes, com todos os direitos e deveres. E só a partir daí que a gente tem, então, um real reconhecimento da família homotransparental, né? Até então, até 5 de maio de 2011, nós vivíamos uma realidade onde essas famílias não eram reconhecidas, e essas demandas versando sobre questões LGBT atinentes ao direito das famílias, muitas das vezes eram tratadas no âmbito do direito civil. Então, não era incomum que eu distribuísse uma ação na vara de família de sucessões versando sobre uma extinção de uma união homoafetiva, e esse processo fosse, então, remetido a uma vara comum sobre o argumento de que ali não havia uma família, e sim, no máximo, um condomínio. Então, eu não poderia falar em partilha, eu teria que falar em extinção de condomínio. Então, foi tão somente a partir de 5 de maio de 2011 que nós encerramos, né, esse ciclo de injustiças praticadas para com essas famílias, né, e então, de uma maneira uníssona, as varas das famílias do direito de família começaram a atacar, né, a recepcionar essas demandas, tratando essas famílias como famílias, né. E tão logo após o julgamento, a gente ainda teve um ano e meio com uma certa discussão sobre a possibilidade ou não de se converter a união afetiva em casamento. Isso se sedimentou no ano seguinte, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, né, resolução 175, salvo melhor juízo, que determinou, então, que todas as serventias do Brasil procedessem às habilitações diretas ou conversões para a união afetiva. E, a partir dali, acho que nada mais anormal do que, como qualquer outra família, a intenção da família LGBTQIA+, ser ampliada, né? E como que a gente amplia uma família num primeiro momento? Exercitando esse desejo, né? Realizando esse desejo de se ter filhos, né? E a família LGBTQIA+, a família homotransparental, como todas as famílias, chegou nesse momento, né? Então, ela passou por essa vivência de ser reconhecida enquanto família, e, posteriormente, surgiu, então, esse desejo dela ser ampliada por meio da realização de um projeto parental, tendo filhos, né? E como que, então, a gente pode realizar esse projeto parental, esse desejo parental da família LGBTQIA+? Quais são as formas de exercício de filiação
quando eu estou diante de um casal homoafetivo, de um casal homotransparental? Bom, primeiro método que a gente pode pensar é o método natural, e aí é onde já tem aquele primeiro susto, né? Muitas pessoas ainda confundem gênero com orientação sexual. E aí vão se perguntar assim, mas como que uma família homoafetiva, uma família homotransparental pode ter um filho de maneira natural? Já vou explicar para vocês. A gente pode dar um exemplo. Eu tenho um casal de duas mulheres, onde uma dessas mulheres é uma mulher cisgênero. O que é uma mulher cisgênero? É aquela mulher que, quando do seu nascimento, a identidade de gênero dela, ela se enxerga como uma mulher e o sexo biológico dela atribuído do nascimento é o sexo feminino. Então, uma mulher que se identifica como mulher e nasceu ali com uma vagina. E aí, então, eu tenho uma mulher trans, uma mulher transgênera. O que é uma mulher transgênera? É uma mulher que nasceu com um sexo que foi atribuído como masculino, ou seja, ela nasceu com um pênis, mas ela se identifica como uma mulher. Então, eu tenho um casal de duas mulheres. Só que mesmo se identificando como uma mulher, em que pese ter nascido com um pênis, ela gosta de mulheres, ou seja, a orientação sexual dela é homossexual. Então, é uma mulher que gosta de mulheres, só que ela nasceu com um órgão masculino, mas ela não se identifica como homem e ela também não gosta de homem, ou seja, ela não tem uma orientação heterossexual, ela tem uma orientação homossexual. E aí, então, eu tenho um casal formado por duas mulheres, só que uma dessas mulheres ela tem um órgão masculino, ela tem gametas masculinos. E se ela interromper o processo de hormonização dela, ela vai conseguir fecundar a companheira de maneira natural. Então, a gente tem aí uma maneira natural do exercício da filiação homotransparental. Uma gravidez normal, concebida biologicamente. Indo um pouco mais adiante, como que a gente poderia, numa outra situação, então eu estou diante de duas mulheres ou dois homens e eu não tenho uma pessoa trans nessa conjunção, como que eu posso realizar o meu projeto parental? Eu posso também pensar em adoção. E aí, se a gente estiver diante da adoção, nós podemos pensar em dois formatos de adoção, duas modalidades de adoção. A gente pode pensar na adoção conjunta, que é aquela realizada pelo casal, e para isso eu preciso viver em união homoafetiva ou ter um casamento homoafetivo, e aí então eu vou buscar uma adoção homoafetiva conjunta, né? Como eu posso pensar numa adoção unilateral? O que é uma adoção unilateral, professora? A adoção unilateral seria um exemplo de que eu comecei a me relacionar com uma mulher que já vem de um outro casamento com uma criança, ou de um outro relacionamento com uma criança. Só que esse pai registral dessa criança, ou essa mãe registral, não desempenha as funções parentais. Então, ele incorreu ali numa das causas de destituição do poder familiar. E eu, então, por ter nutrido um desejo parental para com aquela criança, tê-la como minha filha e ela me reconhecer como minha mãe, vou buscar uma adoção unilateral dessa criança. E aí, então, vai existir a destituição do poder parental, do poder familiar desse pai registral, dessa mãe registral. Lembrando que não basta o desejo parental, eu preciso estar ali diante de uma situação em que esse pai registral, essa mãe registral, incorreu em uma das causas da destituição do poder familiar. E aí, então, eu vou promover uma adoção unilateral, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades de exercício da filiação homotransparental por meio da adoção, quando eu falo em adoção homoafetiva, ou uma adoção homoafetiva conjunta, ou uma adoção homoafetiva unilateral. Tá bem, professora, mas só tem esses dois jeitos? E se eu quisesse ter um filho biológico? Também poderia acontecer a realização do projeto parental por meio de um filho biológico. Como? Então, aí a gente vai estar diante de uma fecundação por meio de clínicas de reprodução assistida. Desde 2015, que o Conselho Federal de Medicina editou o primeiro provimento, a primeira resolução autorizando que pessoas homossexuais, pessoas homoafetivas, fizessem uso das técnicas de reprodução humana assistida para terem seus filhos, tá? E aí, então, num caso desse, eu vou procurar uma clínica de reprodução assistida, vou optar pelo procedimento que eu entender como melhor, e uma vez optando por esse procedimento, eu vou realizar ali meu projeto parental. Para quem tem interesse em conhecer um pouquinho sobre essa questão, hoje uma clínica de reprodução assistida oferece incontáveis tratamentos, né, para infertilidade, e aí, no caso, para atender casais homotransafetivos,
e vou citar para vocês aqui 2 exemplos mais simples. A gente poderia falar numa inseminação artificial e poderíamos falar numa fertilização in vitro. Uma inseminação artificial seria a fecundação dessa mulher com um gameta de um terceiro, um gameta doado, geralmente um banco de sêmen. Para quem não tem ideia, uma inseminação artificial hoje numa clínica de reprodução assistida tem um preço de mais ou menos R$8.000 cada tentativa, tá? E o percentual de êxito é de 15%. Como eu também posso optar por uma fertilização in vitro, vamos dizer ali que eu estou buscando um procedimento que tem uma probabilidade maior de resultado. E aí, na fertilização in vitro, o casal de mulheres elas podem optar pela fecundação compartilhada. O que é isso, né? Chama-se na medicina, não na medicina, mas usualmente entre as clínicas, o método roupa, recepção dos óvulos da parceira. Então, eu e a minha parceira vamos a uma clínica de reprodução humana assistida e dizemos que queremos ter um filho por meio do método roupa. E, basicamente, o que vai acontecer? O óvulo da minha parceira vai ser utilizado para ser fecundado e, uma vez gerado o embrião, esse embrião vai ser implantado no meu útero. Então, eu vou gestar essa criança, mas o óvulo é da minha parceira, fecundado com o sêmen do banco de sêmen, tá? Para quem não tem ideia, aí a gente, percentualmente falando em termos de sucesso, eu vou subir a probabilidade de 18 para, salvo engano, 40%, ou um pouco mais até, né? Mas, obviamente, eu também vou ter o risco de gestação múltipla. E, para quem tiver curiosidade em saber sobre valores, eu vou gastar aí entre 18 a 25, entre 20 e 30 mil reais a cada tentativa. Cada casal tem uma variação desse valor, vai depender da quantidade de injeções que eu vou precisar para estimular essa gestação, enfim, vai depender de uma série de fatores, mas basicamente a gente estaria diante desse custo, né? E por aí vocês devem imaginar que não é todo mundo que tem condição de acessar isso, né? Para quem tem uma curiosidade ou tem uma segunda pergunta, imaginando se o Sistema Único de Saúde patrocina esse tipo de reprodução, a resposta é sim. Entretanto, são poucos os hospitais, a gente tem poucos hospitais no Brasil e temos uma fila de espera gigante, né? A boa notícia é que esse ano a gente teve um precedente muito interessante, salvo engano, de Goiás, em que um casal ele busca a reprodução humana assistida, mas não tem dinheiro, mas ele tem um FGTS ali interessante. E ele entra com uma ação judicial, então, pedindo a liberação desse FGTS para custear o tratamento da fertilização na clínica, tá? É um precedente super interessante, super importante, e que vocês aí, atuantes na área de direito das famílias, podem muito bem utilizar para um caso de casais heterossexuais, tá? Inclusive, eu não sei se por conta desse precedente ou se já existia, tem um projeto de lei na Câmara que busca justamente alterar o rol de possibilidade de utilização do FGTS, incluindo o custeio da fertilização in vitro, da reprodução humana assistida. Chegando agora na parte, né, falando um pouquinho sobre a parte registral, só voltando um pouco, né? Quando a gente estava naquele exemplo lá, da filiação natural, e vocês, como que a gente registra, né? Aí eu já vou contar um primeiro caso para vocês, né? Se a gente está diante daquele casal que teve a fecundação de maneira natural, eu tenho lá uma mulher cis, uma mulher trans, a gente já vai começar a enfrentar o primeiro problema, porque o sistema brasileiro não está preparado para recepcionar os casos de dupla maternidade e dupla paternidade. Esse ano também saiu uma decisão de um caso parecido com esse que eu estou contando para vocês. Então, eram 2 mulheres, uma mulher cis e uma mulher trans. A mulher trans interrompeu a hormonização, fecundou a sua namorada. No curso dessa gravidez, ela alterou o pronome dela e o gênero. Então, ela arrumou os documentos e passou a ter nome e gênero feminino na certidão de nascimento e no seu RG. Quando essa criança nasceu e ela foi fazer o registro, o cartório simplesmente disse a ela que faria o registro como filiação socioafetiva. E ela disse assim, não vou concordar porque eu sou mãe biológica da criança, certo? Ou seja, né, foi ela que fecundou a companheira, o cartório se negou e eles, então, elas judicializaram a questão.
Judicializaram a questão, o promotor de justiça deu a seguinte manifestação nos autos. Olha, eu vou concordar com o registro desde que a mãe gestante assine um termo dizendo que ela declara que ela não tem interesse em buscar o pai. Então, que pai, né? O pai é a mãe. Então, aí a gente já vê a falta de preparo do sistema para recepcionar esse tipo de casos, né? A decisão demorou muito tempo para sair e elas, então, entraram com uma ação contra o governo do estado do Rio Grande do Sul, buscando uma indenização pela demora na entrega da prestação jurisdicional. E esse processo foi julgado, saiu a decisão favorável esse ano, uma indenização de R$60 mil. O governo do estado do Rio Grande do Sul foi condenado em indenizar esse casal em R$60 mil pela falha e pela demora na entrega da prestação jurisdicional, tá? Voltando agora para aquela questão da adoção, que eu acabei pulando a questão do registro, né? Então, a gente falou da adoção unilateral, da adoção conjunta. Para quem não tem habitualidade com a adoção, o registro se dá com a sentença procedente no processo de adoção. Então, na própria sentença, a própria sentença vai servir como mandado de averbação. Isso vai ser enviado até o cartório de registro civil competente e a certidão de nascimento da criança, então, vai ser retificada de modo a inserir o nome da outra mãe ou do outro pai, tanto na adoção unilateral como na adoção conjunta, podendo, inclusive, com acréscimo de sobrenome, de ascendentes, né? E a questão da alteração do prenome, aí teria que ter a anuência da criança, se ela já tiver mais de 12 anos de idade. Voltando agora, então, para a reprodução humana assistida que a gente estava falando. Como é que faz, então, professora, se eu conseguir superar todos os problemas financeiros e tudo mais, paguei, ou então usei o FGTS e tive um filho por meio da reprodução humana assistida? Hoje, a gente tem em vigor a resolução, o provimento 63 do CNJ, e esse provimento 63, no seu artigo 17, incisos 1, 2 e 3, permite o registro direto no cartório. Então, hoje, um casal que teve seus filhos por meio da fecundação, da inseminação artificial ou da fecundação in vitro, ele vai tranquilamente até o cartório de registro competente, ele vai levar ali os documentos exigidos pelo artigo 17, inciso 1, 2 e 3, basicamente, a gente está falando da declaração de nascido vivo, documentos pessoais dos declarantes ali, e o documento mais importante, declaração do diretor onde foi feito a clínica, onde foi feito o procedimento, declaração do diretor da clínica onde foi feito o procedimento, atestando que aquele procedimento foi realizado na clínica, quem são as beneficiárias ou os beneficiários desse procedimento, tá? E informando que a gravidez, né, foi levada a efeito e a criança nasceu. Apresentando esses documentos, o cartório vai fazer o registro e não vai precisar de ação judicial, não vai precisar de nada, tá? Ainda assim, a gente tem muitos relatos de casais que enfrentam preconceito, até mesmo tendo todos esses documentos. Para vocês terem uma ideia, acho que a semana passada, acompanhando o Instagram da Marcela Tiboni, que é uma ativista LGBT, escritora, mãe de gêmeos, e que vivenciou todo esse histórico da dupla maternidade, e com isso acabou escrevendo um livro para contar tudo que ela vem vivendo, né? Ela fez uma denúncia no Instagram dela de um cartório que recepcionou um casal que teve uma criança por meio de FIV, fertilização in vitro, tinha toda a documentação, e o cartório queria, então, que elas apresentassem uma autorização de fecundação. O que é isso? Uma declaração da companheira de que ela havia autorizado aquela fecundação. Isso é um documento que não é exigido pelo provimento 63. É um documento que ele é elaborado na clínica, mas fica ali guardado na clínica. Em nenhum artigo do provimento 63 do CNJ existe a exigência de entrega desse documento. E aí, então, tiveram que fazer algum barulho ali, vamos dizer, para conseguir levar a efeito esse registro e não terem nenhum outro tipo de problema no sentido de terem que apresentar algum tipo de documento complementar, tá? Mas, ainda assim, vocês veem que nem mesmo uma pessoa que tem condição financeira de ir numa clínica está isenta de passar por algum tipo de preconceito quando a gente fala de dupla maternidade. E, por último, não menos importante, por último não, né? Por penúltimo, né? Que a gente ainda vai falar de socioafetividade, mas seguindo a linha da reprodução humana assistida. Quem não tem dinheiro hoje para buscar uma clínica acaba buscando a inseminação caseira.
para quem nunca ouviu falar, a inseminação caseira nada mais é do que o que acontece no ambiente de uma clínica reproduzido dentro de casa. Então, essas pessoas, né, que se auto-intitulam tentantes, elas se encontram aí em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, encontram doadores de material genético. Esses doadores de material genético combinam lá uma forma de se encontrarem. Esse material genético ele é colocado numa seringa e com a própria seringa essa mulher vai injetar o sêmen no próprio corpo e acontece a gravidez. É óbvio que não é a maneira, vamos dizer assim, né, mais segura de se engravidar, mas é algo que tem acontecido e tem acontecido muito, inclusive com casais heterossexuais, para quem não sabe, tá? E para a gente desmistificar um pouquinho, porque é um assunto que tem muito tabu, já foi levado à discussão fantástica, de uma maneira bem pejorativa, não é desculpem com o perdão da expressão, mas não é uma zona, não é uma homenagem que é feita, não é nada disso, né? Então, na verdade, de fato, existem doadores, eu não acreditava também, mas quando comecei a atuar na área, percebi que os relatos são os mesmos, né? Então, esses doadores, eles não cobram, a maioria, né, pelo menos, né? Eu, por exemplo, hoje no meu escritório tem 70 ações de reconhecimento de dupla maternidade por inseminação caseira. Não tem nenhum caso de compra de material genético. E geralmente é solicitado um tipo de exame, né? Aqui tem muitos médicos obstetras que ajudam essas mulheres, falam, ó, passam ali, ó, pede tal exame, tal exame, tal exame, enfim. É óbvio que a gente não está diante da maneira mais segura, né, de se ter um filho, né? Mas em contrapartida é o mesmo risco de pessoas que saem por aí e desejam ter relação sexual sem nenhum tipo de proteção, né? Não cabe a nós, advogadas e advogados, dizer se é certo ou se é errado. Isso é autonomia privada, uma decisão da pessoa, né? A gente está discutindo aqui uma coisa bem além, né? A gente está discutindo o reconhecimento de maternidade, de dupla maternidade, né? E aí, então, a gente, essa gravidez sendo levada a efeito, que na maioria dos casos são, eu tenho no meu escritório também casos de meninas que gastaram tudo que tinham e o que não tinham numa clínica, e quando os recursos se exauriram, buscaram a inseminação caseira. E também não é raro o relato de que você fica 10 anos na clínica, faz uma caseira e engravida. Também tenho vários casos narrados nesse sentido, né? Mas aí, então, a gente começa a se deparar com a grande questão registral. Qual é a grande questão registral? Como a gente não tem uma regulamentação sobre inseminação caseira, né, em que pese ela não ser proibida, o que é proibido é a comercialização do material genético, mas a inseminação caseira em si não é proibida. A gente não consegue fazer o registro por meio do provimento 63. Por quê? Porque eu não tenho a declaração do diretor da clínica onde foi feito o procedimento, porque não tem clínica, né? O procedimento foi feito em casa. E aí, então, não existe alternativa que não entrar com uma ação judicial para reconhecer essa dupla maternidade, né? E aí vocês vão se deparar com todo tipo de entendimento, né? Eu já ouvi pessoas falando, advogados e advogadas, ou clientes mesmo que chegaram de outros advogados e disseram que foram orientados a entrar com uma ação de filiação, reconhecimento de filiação socioafetiva, entrar com um pedido de adoção, ou então aguardar a criança fazer 12 anos e fazer o registro direto no cartório. Para quem desconhece qual é essa alternativa, é uma menção ao provimento 83 do CNJ, que fala sobre o reconhecimento extrajudicial da socioafetividade e permite que ele seja feito no cartório com crianças a partir de 12 anos de idade, tá? Desde que haja, obviamente, concordância da mãe ou do pai registral. Eu, particularmente falando, discordo das 3 situações, né? A mais absurda, esperar a criança fazer 12 anos, que não tem cabimento nenhum, uma criança crescer sem estar protegida de acordo com a sua realidade parental. Amanhã esse casal se separa, ou uma venha a faltar por alguma fatalidade, enfim, fora aquele inconveniente de viver a vida sendo mãe, sem estar no registro, enfim, todos esses inconvenientes de você não ter visibilidade alguma como mãe daquela criança, né? Que não precisa nem ficar enumerando muito aqui, que é bem óbvio, né? Também não concordo com a questão da adoção. Por quê?
eu dou aula de adoção, né? Então, eu sou muito chata com relação ao Instituto. E eu acho que uma das grandes premissas do Instituto da Adoção é a destituição do poder familiar. Em que pese o STJ já ter autorizado a destituição de poder familiar em sede de socioafetividade. Mas se a gente... É um precedente só do ano passado, mas existe. Mas se a gente está falando, né, de querer separar ali o joio do trigo, adoção é uma coisa, socioafetividade é outra coisa. Então, eu entendo que não tem muito cabimento eu adotar meu próprio filho. E aqui eu não estou falando sobre o tipo de parentalidade, que a gente bem sabe, isso daí também já está para lá de superado, não tem distinção nenhuma se eu sou mãe adotiva, se... Mãe é mãe, né? Na verdade, essa outra palavra de adotiva, socioafetiva, é um detalhe totalmente desnecessário, ele é interessante para nós aqui em termos de discussão acadêmica, mas para a realidade social ele não vale de nada. E eu também discordo da questão do reconhecimento da filiação socioafetiva pela seguinte questão: qual é o Instituto da Socioafetividade, né? Qual é o conceito, a origem do Instituto da Socioafetividade? É o reconhecimento daquele vínculo parental que ele se desenvolve e se consolida no decurso do tempo. Então, eu começo a conviver com uma criança, começo a desenvolver laços afetivos para com essa criança, começo a reconhecer essa criança como filha, e essa criança começa a me reconhecer como mãe ou como pai, e aí, então, desenrola-se no decorrer do tempo a filiação socioafetiva. Doutrinariamente falando, é isso. Esse é o Instituto da Filiação Socioafetiva. E isso não existe. Se eu fiz um planejamento para o nascimento do meu filho e da minha filha, como que eu vou... primeiro, como que eu provo socioafetividade? Eu provo demonstrando esse vínculo. Como que eu demonstro esse vínculo com uma criança que acabou de nascer? Não tem cabimento. Então, assim, da mesma maneira que numa clínica de reprodução humana assistida, o contrato elaborado, ele aproveita as duas mulheres ou os dois homens, e ali eu tenho uma filiação afetiva já na origem, isso tem que acontecer na inseminação caseira, porque senão a gente tá diante de um preconceito que é social. Nos dois casos, o planejamento é das duas. Nos dois casos, as duas sonharam, desejaram, planejaram, se programaram para o nascimento daquela criança. Então, desde a concepção, as duas têm que ser consideradas mães. E aí, com isso, a gente afasta essa alegação de adoção, a gente afasta essa alegação de reconhecimento de filiação socioafetiva. Mas e aí, como é que você resolve isso? Eu, com base em dois casos, um caso que eu atuei e um caso que eu tinha conhecimento do precedente, eu desenvolvi uma tese, que é a tese do alvará judicial. O que é esse alvará judicial? O alvará judicial é um pedido de autorização que a gente faz para a vara de direito de família e sucessões no curso da gestação, pedindo para que, quando do nascimento daquela criança, por ter ocorrido uma inseminação caseira, seja afastada a exigência do artigo 17, inciso 2 do provimento 63 do CNJ, e eu faça o registro pelo provimento 63, mas sem a entrega do inciso 2, que é a declaração do diretor da clínica. Nada além. E justamente por dizer que é uma situação idêntica. A diferença é que eu não tenho uma clínica, né? Isso dá certo sempre? Não, não dá certo sempre. Eu tenho tido uma probabilidade enorme de êxito. Acho que de todos os meus casos, eu não tenho nenhuma improcedência, mas já tive alegação de incompetência, alguns juízes entenderem que é a competência da vara de registros públicos. Já tive também juízes entenderem que não seria esse o caminho, que o caminho seria a adoção, né? E aí eu também já não concordo, e aí vou recorrer, enfim. Mas o grande ponto ali, quando a gente está diante de uma inseminação caseira, é a gente pensar que a gente tem que assegurar os direitos ainda no curso da gestação, ou, quando muito, a partir do nascimento. Por quê? Porque não tem sido raro situações de pessoas que fazem esse planejamento e, no meio do caminho, brigam. E o Poder Judiciário simplesmente ignora a mãe não gestante. Ele ignora a mãe não gestante, ela existindo na certidão de nascimento, porque eu tenho um caso aqui do interior que foi FIV,
e elas brigaram, e a mãe não gestante está há 1 ano impedida de ver a própria filha. Não tem nenhum tipo de situação que autorize isso. A única coisa que aconteceu no meio do caminho foi a pandemia e um litígio entre elas. E a decisão da fixação do regime de convivência foi postergado para após a vinda do estudo social. Por quê? Porque a mãe não gestante não é reconhecida como mãe. Agora, imagina uma mulher que não está ainda na certidão de nascimento. Eu estou falando de um caso que foi realizado numa clínica e que eu tenho as 2 mães da certidão de nascimento desde o momento do nascimento. Na inseminação caseira, eu tenho obrigação de buscar isso o quanto antes. Mas, como eu disse a vocês, pode ter um juiz que vai dizer que esse alvará não presta, não vai servir para nada. E aí, então, a gente teria que ir para o caminho do reconhecimento da dupla maternidade. Ah, mas reconhecimento da dupla maternidade não é a mesma coisa que reconhecimento de filiação socioafetiva? Não. Não, porque eu bato na tecla de que as 2 são mães desde o momento do nascimento, desde o momento que a criança foi gerada. Então, ela foi concebida, as 2 são mães. E aí, acabei me perdendo aqui no raciocínio, eu estava querendo dizer que esse ano a gente também teve uma decisão super interessante, eu não vou lembrar a cidade, mas é interior, em que elas brigaram, inseminação caseira, brigaram no meio da gestação, antes da criança nascer. Dessa vez, quem desapareceu foi a não gestante. A gestante entrou com uma ação judicial relatando o que aconteceu, o projeto parental das 2, e a juíza, brilhantemente, com uma sensibilidade ímpar, fixou alimentos gravídicos, muito bem fixados. Responsabilidade das 2, o projeto parental não é das 2? Então, as 2 são responsáveis por aquela criança em tudo. Então, assim, poxa, sensacional. E esse ano também, um outro caso meu, que é da comarca de Guarulhos, a juíza não acatou o alvará judicial e a gente, então, está em andamento uma ação de reconhecimento de dupla maternidade. Mas, como todo processo que que demanda necessidade de estudo social, está lá na fila do estudo social. E o processo não anda, e já tem essa criança vai fazer 2 anos e o processo não anda, não tem uma tramitação efetiva, nenhuma decisão substancial é tomada. E aí, então, eu recentemente fiz um pedido de deferimento de guarda compartilhada, então, que fosse deferida a guarda compartilhada enquanto esse processo segue tramitando. E, para nossa surpresa, né, feliz surpresa, ela deferiu a guarda compartilhada até que o processo tenha julgamento, expediu certidão de guarda, né? Para quem tiver interesse depois, essa decisão ela saiu, parte dela no IBDFAN, foi publicado no IBDFAN. Então, quem tiver interesse pode me procurar aqui que eu disponibilizo a decisão, uma decisão interessantíssima, e que agora eu tenho começado a utilizar também em alguns outros processos que estão tomando esse mesmo caminho, assim, né, dessa demora em se aguardar o estudo social. E falando aqui agora nas 2 últimas possibilidades da gente exercer a filiação transparental, a gente tem aí sim o reconhecimento da socioafetividade, da filiação socioafetiva, mas seria de uma maneira diferente. Exemplo parecido com o da adoção unilateral, a diferença são os institutos. Então, um exemplo. Eu me casei com uma mulher que vem de um relacionamento com um homem e traz desse relacionamento 2 filhos, uma mulher bissexual. E no curso da nossa relação, eu acabo desenvolvendo esses laços afetivos com essas crianças, as reconhecendo como minhas filhas e elas a mim como sua mãe. E aí, então, eu vou buscar um reconhecimento de uma filiação socioafetiva. Se ele não concordar e a criança não tiver essa idade de 12 anos, eu vou fazer essa busca judicialmente. Qual a diferença? Que sempre me perguntam isso nas aulas de adoção. Qual a diferença? A diferença é que no reconhecimento da filiação socioafetiva, eu não vou ter um processo de destituição do poder familiar. E essa relação parental vai se resolver com uma multiparentalidade. Muito provavelmente essa criança vai ficar com o nome da sua mãe biológica, do seu pai biológico e eu como mãe socioafetiva. Lembrando que toda essa terminologia que eu falo aqui para vocês, mãe biológica, é pelo contexto da nossa discussão. Na certidão de nascimento, obviamente, isso vai constar como mãe e pai, mãe, pai e mãe, e só. E uma última modalidade que tem acontecido bastante com casais heterossexuais
e agora não, né? E sempre aconteceu com casais homotransparentais, é a coparentalidade, né? Eu falei agora, mas na verdade isso aí é super antigo. A questão é que atualmente as pessoas vêm buscando regulamentar a coparentalidade. Ah, mas o que é coparentalidade, doutora? Eu nunca ouvi falar disso. Vocês já ouviram falar em contrato para gestação de filhos? Com certeza já, ou já leram alguma coisa, viram algum anúncio de palestra, o BDFAN agora recentemente. Rodrigo da Cunha Pereira fala muito sobre coparentalidade e contrato de gestação de filhos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem sites de O famoso, né, doutora, com o caso do Gugu, né? Eu lembro bem disso. Que ele fez, parece que ele fez um contrato com a mãe dos filhos, não sei, isso que saiu na mídia, daí que eu fui lembrar desse caso da coparentalidade. Sim, exatamente. Foi ventilado isso, não chegou a ser trazido a público qual seria o ajuste, né? Mas basicamente é isso, são pessoas que se unem na intenção de terem filhos, mas sem nenhum exercício de conjugalidade. Elas não têm entre si conjugalidade. Mas quando a gente traz para uma união homotransparental, que seria, a gente também pode ter uma coparentalidade, como a gente pode ter uma coparentalidade com um casal heterossexual. Qual seria o exemplo? Então, vamos lá. Um casal heterossexual. Eu tenho um casal heterossexual que quer ter filhos, mas o homem é estéril. Mas eles têm uma pessoa que eles conhecem, que eles se dão muito bem, que também quer ter filhos. E então ele contribui, né, com esse material genético e essa criança ela vai ser criada pelos três. Vejam bem, não é poliafetividade. Essas pessoas não têm vínculos afetivos entre si. Vínculos afetivos, quando eu digo, vínculos amorosos, sexuais, tá? Não existe conjugalidade entre elas. Nesse exemplo que eu dei, existe a conjugalidade entre um homem e uma mulher, mas esse terceiro não tem uma conjugalidade. Então, ele é uma coparentalidade. E, trazendo para o caso de 2 mulheres ou 2 homens, aí eu vou fazer menção para vocês. Primeiro caso que eu tenho conhecimento, 2016, Santos. 2 mulheres casadas, tá? Desejam ter uma criança e contam com a participação de um terceiro, como o pai, que quer exercer a parentalidade, fazem uma inseminação caseira e elas, então, entram com um pedido de providências ao juiz corregedor dos cartórios de Santos, na época, o doutor Frederico Messias, na verdade, até hoje. E o doutor Frederico Messias, ele dá uma decisão sensacional, que eu sempre brinco, que ela acabou com a tese acabou com a tese, não, acabou com parte da tese da multiparentalidade, porque à época dizia-se que para existir a multiparentalidade prescinde de uma socioafetividade. E, na verdade, essa criança foi a primeira criança que eu tenho conhecimento que nasceu no Brasil, já albergada pela multiparentalidade, regularizando-se um projeto parental que contava com uma dupla maternidade e uma coparentalidade. Então, é uma decisão excepcional de 2016, a que eu tenho conhecimento é a primeira, né? E eu sempre brinco que ele acabou com essa tese, né, vamos dizer assim, de que na multiparentalidade prescinde da socioafetividade. Não é verdade, né? E eu atualmente estou com outro caso no Rio de Janeiro, aí são 2 mulheres e o terceiro também, um homem, que também estão nessa busca pela coparentalidade, vão fazer em clínica, né? E eu estou trabalhando agora na elaboração desse contrato de gestação de filhos, né? E olha só como que é interessante. A clínica, embora ela saiba de tudo, né? E esse documento, que é esse contrato, né, que é feito lá na clínica, não vai sair da clínica, né? No contrato da clínica, eles falam sobre infertilidade, eles não trazem a terceira, que é a esposa, para o contrato, né? Então, assim, como a gente vê que a gente ainda está diante de uma discussão que tem uma carga moral muito grande. No caso, são 2 mulheres e um homem, mas poderia ter sido um casal heterossexual com um homem nessa coparentalidade. E aí? Qual é o problema da clínica fazer essa menção? Então, muito cuidado se vocês recepcionarem um caso desse no escritório de vocês, em que pese, num primeiro momento, esse contrato não ir para lugar nenhum, se a gente for fazer um reconhecimento de coparentalidade, a gente vai precisar desse contrato. E aí é muito importante que ele não traga informações que não são verídicas, porque se a gente cai na mão de um juiz mais preconceituoso, ele vai poder utilizar, vamos dizer assim, praticamente pode falar de falsidade de documento, né?
contra os clientes de vocês. Então, pela experiência que eu tenho, as clínicas não costumam alterar esses contratos, mas aí é bom mandar um e-mail fazendo uma ressalva. Olha, tal parte não tem fertilidade, a bem da verdade, quem são casados são essas partes, não essa parte, esse contrato tinha que contar com uma terceira pessoa, tá? Para que amanhã a gente não tenha nenhum tipo de surpresa aí de dizer que alterou a verdade dos fatos e por aí mais, e por aí vai, tá? É muito importante, e eu tenho notado isso acontecer muito, tem muita gente que às vezes procura o advogado não sabe como fazer, e aí quer dar um jeito. E nesse dar um jeito, começa a contar uma história que não é uma história fidedigna. E aí, isso pode dar um problema gigante, tanto para as partes quanto para o advogado. Então, assim, o primeiro pensamento quando vocês estiverem diante de um caso desse é o seguinte: o que estão me trazendo aqui é ilegal? Tem alguma ordem, alguma legislação que proíba essa situação? Não, não tem. Então, contem a verdade e construam a tese com base na afetividade, com base no princípio do livre planejamento familiar, com base no superior interesse do menor, que é isso tudo que vai nortear o reconhecimento dessa filiação e assegurar que essa criança tenha direitos. E assim, só para finalizar, e aí eu já abro aí as perguntas, saibam que mesmo com decisões favoráveis, independente de ser clínica ou inseminação caseira, não é incomum que chegando nas serventias de registro civil, esses casais sejam tratados com preconceito. Desde pessoas de cartorário dizendo que aquela decisão está errada, que o certo é ter um mandado de averbação, ou, vou colocar o nome, mas não vou colocar o nome dos ascendentes, porque a sentença não está mandando, eu vou colocar o nome, mas não vou colocar o sobrenome, porque não está claro aqui. Então, a gente vê que um impedimento que não existe, porque a sentença está ali, é uma ordem judicial, tem que ser cumprida, tá? Então, é importante se precaver e quando fizerem os pedidos, fazerem com a maior redundância possível, por mais que fique a gente, né, como advogado da lei, fala, pô, mas isso aqui é ridículo, né? Óbvio, está escrito aqui, né? Não, mas tem que reescrever para não dar nenhum tipo de brecha, né? E para quem tiver tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais, em janeiro eu estou lançando um curso sobre reconhecimento de filiação homotransparental, e depois eu vou deixar meu Instagram aí, vocês, se quiserem, acompanhem lá. O curso vai ser ao vivo, vai ser a partir da segunda semana de janeiro. E nele eu vou trazer todas essas questões e, inclusive, ensinar, né, o passo a passo de cada um desses reconhecimentos. E agradeço a audiência, a atenção de vocês, a paciência de ter me ouvido até agora, e fico aí à disposição para responder eventuais perguntas que vocês tragam. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Muito, muito, muito bacana. Nossa, quanta coisa eu nem imaginava que estava acontecendo nesse âmbito. Muito. Eu imagino o tamanho da angústia, né? Dessas mães e desses pais terem que passar por esse calvário para ter um reconhecimento que já é inerente, né? Existe, né? Muito, muito complicado. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu queria, eu não sei, com base na lei dos registros públicos, eu dei uma olhadinha em alguns artigos, já não seria passível de reconhecimento sem nenhuma necessidade de ingresso judicial? Ou teria que haver uma alteração legislativa para esse fim? Eu acho que teria que haver, porque, assim, mesmo numa clínica, por exemplo, quem buscava uma clínica de reprodução assistida, antes da publicação do provimento 63, que, salvo o melhor juízo, ele é de 2017, você tinha que judicializar. Por exemplo, se eu tivesse diante de um caso de gestação e substituição, até um casal heterossexual, eu representei um casal de angolanos que vieram para cá para ter seu filho, porque lá é proibido. E então, um casal, um homem e uma mulher, eles eram inclusive militares, e a mãe da mulher veio junto porque cederia a barriga, né? Ela que gestou a criança.
Só que a gente tem um probleminha. A lei que regula o preenchimento da declaração de nascido vivo, ela não distingue mãe de parturiente. E ela só tem o campo mãe e pai. E é com base nesse documento que a gente cria a certidão de nascimento, né? Então, esse caso, por exemplo, eu tive que entrar com um pedido judicial para tirar o nome da gestante dessa DNV e autorizar que a criança fosse registrada em nome da mãe, de acordo com a verdade parental dela. Por quê? Porque não existia o provimento 63. Não existia nem o 52, que também foi revogado. Então, não tinha outra forma de se buscar, senão judicializando a questão. Entendi, eu agradeço. Eu vou precisar tirar o som. Fica tranquila. Doutora Ana, também agradeço imensamente. Eu também não imaginava que as mães passavam por todos esses problemas, né? Para uma coisa que na nossa cabeça parece tão simples, né? Ir lá registrar um filho, você tem uma gravidez, nasceu o filho, e aí passar por tudo isso. Então, pelo que eu entendi aqui, acho que falta regulamentação mesmo, né? Falta uma regulamentação e falta também um estudo mais aprofundado por parte dos juízes e dos cartórios, né? Dos tabeliães, para poder fazer esses registros, porque às vezes nem com a sentença eles aceitam, então. Aí precisa, então, acho que só com regulamentação, não tem como a gente ficar só com medidas judiciais, sem ter essa regulamentação. E já tem alguma coisa, doutora Ana, em andamento nesse sentido? Não, a gente tem vários projetos de lei, mas todos parados lá, e tem um recente aí que teve um pouquinho de andamento, que é para acabar, né? Eu sempre falo, na verdade, se a gente for ver, a reprodução humana assistida no Brasil, regra geral, ela não oferece segurança jurídica a ninguém. Não é atinente aos casais homoafetivos só, homotransafetivos. As mulheres também, os casais heterossexuais, para mim, passam pela mesma insegurança jurídica. Se eu tiver aí numa gestação em substituição e, sei lá, a gestante surtou, desapareceu no mundo, até que haja um tipo de providência judicial para eu dizer que, vamos dizer que ela desapareceu, a criança nasceu, ela registrou o nome dela, enfim. Imagina o tumulto e o que esse pai, essa mãe vão ter que fazer para conseguir essa criança de volta. Então, a gente Exatamente. Não tem nada, a gente não tem legislação nenhuma. A gente tem as resoluções do Conselho Federal de Medicina num total de 6, mais nada. E é para todo mundo mesmo isso, né? Eu me lembro que logo que eu me formei, eu peguei um caso na defensoria que eu achei muito triste. Eles eram um casal heterossexual, só que não eram casados, eles viviam e não estavam. E no parto, a mãe morreu no hospital e esse bebezinho ficou lá. O pai, ele não pôde registrar essa criança. A criança foi para um abrigo. A criança ficou 11 dias num abrigo porque até teve que entrar na defensoria para poder provar que ele era o pai daquela criança. Olha o absurdo, a criança sai do hospital para um abrigo, porque a lei diz, porque como ele não era casado com a mãe, ele não... Absurdo. Eu lembro que quando saiu, depois de 11 dias que ele pôde pegar a filhinha, né, perdeu a esposa morreu. Ele ficou tão feliz, levou buquê de flores lá para a defensora na época, né, então... eu acho que até hoje, isso faz tantos anos, e até hoje as pessoas ainda passam por... Até hoje esse sistema está muito antigo. Não tem como continuar desse jeito. Não protege. A gente vê que também é uma coisa muito cultural, assim, de preconceito mesmo, né? De falta de aptidão para recepcionar esses casais, essas famílias. Porque a gente tem um artigo no Código Civil, que é o artigo 1597, inciso 5. Ele diz: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação heteróloga, desde que haja prévia autorização do marido. No caso aí dupla maternidade, leia-se da mulher. Enfim, ali eu não estou falando que a presunção só vale se for numa clínica. Eu não estou falando nada disso. Estou dizendo que tem uma presunção de filiação ali. Só que essa norma ela não conversa com a lei de registro público, não conversa com a lei que regulamenta a redação da DNV, e a gente não tem nenhum tipo de capacitação do sistema como um todo para tratar casais homotransafetivos.
E vou além. E quando essas meninas têm seus filhos, elas seguem enfrentando outros problemas. Eu estou com um casal aqui agora, a gente teve a sentença procedente, registrou tal, fizeram agora recentemente o RG da criança. O RG é filiação, mas a ficha, né, o cadastro interno ali da tela do computador, ele ainda consta pai e mãe. E o cidadão que foi na delegacia, ele escreveu no campo pai, ele escreveu não consta. Ou seja, o RG da criança foi emitido com não consta e embaixo o nome das duas mães. Indo mais além, se a mãe não gestante consulta o nome dela no cadastro da Receita Federal, ela não existe. Se é um caso de dupla paternidade, ele consulta lá na Receita Federal, um dos caras é eleito como mãe, quando no caso não tem mãe, a ideia é não ter mãe, né? Enfim, e se essa criança, eu agora não lembro, se for dupla paternidade, se essa criança crescer e lá na frente for prestar Enem, ela não presta, porque ela não tem o nome de mãe na certidão de nascimento e o sistema exige. Ou seja, a gente não tem preparo nenhum para essa realidade, né? Agora, recentemente, um grupo de ativistas aí, várias ONGs, enfim, entraram com uma ação no Supremo para, então, alterar esse banco de dados. Imaginem só, a Receita Federal é o maior banco de dados do Brasil, né? E ela O principal do banco de dados, né? Não enxerga essa questão. Então, nesse caso, o ajuizamento você faz através de pedido de alvará? É um alvará judicial, é o que você está obtendo mais êxito? Na dupla maternidade, sim, desde que a criança ainda não tenha nascido, ou então tem aí no máximo, não tem uma regra, né? Mas assim, o máximo que eu já fiz e que eu não tive problema foi com 6 meses de nascimento. Entendi. Quando me procuram, já tem 1 ano, aí já não. Aí é dupla maternidade mesmo, não tem como a gente entrar com o alvará. Eu tinha separado, eu tinha achado um artigo que eu não sei, eu não atuo nessa área, né? Mas o 1593 do Código Civil, ele é expresso, ele fala que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Outra origem, sim. A gente dá para se apoiar nesse artigo, Também, nesse dispositivo, né? Também, Tá. que é o fundamento que foi utilizado para se construir a doutrina da socioafetividade. Ah, tá. E aqueles artigos, é que eu não vou conseguir ler agora, porque o Luca ele está num momento de silêncio que eu não sei quanto tempo vai durar. Mas o 13, o 59 e o 60, ele dá esses caminhos de que não poderia ser vedado, aliás, que, na verdade, o registro poderia ser feito direto extrajudicialmente, né? Se apoiando na lei dos registros públicos. Por que deveria, então... eu não consigo entender. Porque, olha, a gente já tem, sem contar que na Constituição Federal, você tem que reconhecer, né? Tem que dar amparo, tem que resguardar e proteger. Como é que deixa essa gama, né? Esse lapso, sendo que a gente já tem esses artigos da lei de registros públicos. O Código Civil, que a gente usa, né? Depois da Constituição, é o que a gente mais utiliza, né? Aí teria ainda a lei dos registros públicos. Por que razão os juízes não se atualizam? Eu acho que existe mesmo no nosso... Está muito enraizado esse machismo, né? Essa situação de, tipo, vou fechar os olhos e não vou aceitar porque eu não quero isso, né? Em pleno século XXI. A LGBTQI-fobia... a raiz dela é o machismo, né? Você falou uma coisa no início que eu falei, as pessoas realmente ainda têm muito em mente que é uma libertinagem, né? É uma zona, sim. É uma baderna, não são famílias, sim. Né? Então, sim. Enquanto não desmistificar isso, as pessoas não aceitarem realmente o respeito, né? Sem distinção, eu acho que não vai para frente, viu? Sei. Bom, claro que vai para frente, porque tem doutora Ana Carolina... Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo, Ludmila. Eu sempre falo, eu tenho a impressão, assim, cada conquista que a gente
alcança, você descobre qual é o próximo problema que vão trazer. Exatamente. E Que assim vão achar. Acontece. Eu vou só mostrar o meu estagiário Mirim. Vocês me Lindo. desculpem, mas a gente está, né? Todo mundo é tão compreensivo. Imagina. Ele está melhorando de uma pneumonia, então eu não tenho como. Fala tchau para a titia. Eu agradeço. Está fazendo pequeno. tchau? Faz tchau, meu bem. Eu agradeço muito a sua participação, aprendi demais. E eu vou deixar, doutor Cláudio, querido, dei um agradecimento para você no início, nosso querido presidente, super solícito sempre, um querido. Espero agora, nesse próximo ano, que a gente possa trabalhar juntos. E eu vou deixar vocês, porque tem alguém fazendo um tchau aqui. Eu preciso ir. Obrigada, doutora Marina, minha amiga querida, doutora Ana Carolina. O ano que vem pode reservar uns diazinhos na sua agenda, se nos permitirem, né, doutora Marina, continuar com com as nossas palestras. Tem muita coisa aí para explorar. Com certeza. Fico à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Eu vou sair, pessoal. Me perdoem. Eu vou falar só uma palavrinha, doutora. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo bem, doutora. Obrigado, tá? Quero agradecer aí o tempo que a doutora nos disponibilizou aqui. Mas eu digo até o seguinte, nós, né, que trabalhamos com o direito de família, da família, de sucessões, nessas situações, é mais por amor mesmo, até, porque quando me chega também esses problemas no escritório, eu até falo para o meu sócio, mais um processo que nós vamos trabalhar lá e vamos ganhar muito pouco. Sim. Vamos passar muita raiva com o juiz, aqueles entendimentos, todas essas coisas. Eu tive problema até com nessa questão da reprodução assistida, que depois a clínica já tinha descartado antes do tempo os embriões, tudo, e aquele negócio, e a gente não tem regulamentação para isso, não temos legislação, né, efetiva sobre isso, e aí nós ficamos à disposição dos entendimentos e dos juízes, temos que ficar brigando e passando muita raiva. Então, realmente, nessa questão aí do direito à família, nós vamos, às vezes, trabalhar muito por amor. Porque quando a gente vai cobrar do cliente, ele fala, doutor, não tem condição, né? E aí nós temos que avaliar também a situação. Quer dizer, já perdeu o parceiro que tem um projeto que não é cumprido, alguém não cumpre aquilo que foi planejado, vai embora e aí o outro fica desamparado, nos procura e aí fala, e agora? Tem que cuidar da criança que não sabe nem o que está acontecendo, a gente tem que buscar toda essa situação. Mas faz parte, como o doutor já falou, nós temos que brigar muito por isso e não podemos abandonar realmente, que vai muito mais além do financeiro, né? Toda essa situação. Mas é muito bom a gente ouvir isso e saber que temos essas condições. Graças a Deus, eu não tenho 70 casos desses, como a doutora Tânia, porque aí eu ficaria louco, mas eu tenho alguns lá e realmente, às vezes, nos falta legislação específica, entendimento, a gente pega aquelas decisões mais absurdas e ficamos aí, né, na mão de promotores e de juízes do entendimento deles. Eles vão lá falar, tentam argumentar alguma coisa, mas depende muito deles, né? E aí nós vamos recurso, né, patrocinando os nossos clientes. Mas é isso mesmo, não tem como do direito de família. Faz eu parte, agradeço, né? Eu agradeço muito, então, aí as palavras da doutora. Espero termos mais contato no ano que vem. Eu peço desculpa de ter entrado atrasado, porque eu estava em outra reunião, a doutora Marina Guerreiro também, que é a nossa vice-presidente, também estava. Eu agradeci ela no final, mas ela já tinha saído para vir para essa. Então, quero agradecer também, como é nosso fechamento hoje, a nossa última palestra, muito bem escolhida pela Marina e pela Ludmila, né? E a filha da Ludmila está com a gente. Está com a gente desde o início, a filha da Ludmila, né? Nós já estávamos
ela já vem participando aí da comissão, já desde a gravidez ela estava dela. grávida quando começamos, né? Quando começamos. Verdade, então, já está aí. Eu quero agradecer, então, o trabalho da Comissão do Direito de Família. A partir do ano que vem, nós temos novos desafios e vamos em frente para a gente melhorar ainda mais a nossa comissão. Quero agradecer aqui a funcionária da OAB que nos orientou hoje, a Carol, né, que está aqui com a gente, que estava meio doente também, mas está trabalhando de casa. Então, Carol, agradeço também o seu desempenho e a sua vontade de nos ajudar. E os membros da comissão, né, Ludmila, Paulo Carnaúba, Estela, a Rosane, que está bem acompanhada a palestra. Obrigado, viu, mais uma vez, doutora. Muito Seu obrigada, doutora Ana. Muito obrigada, em nome de todo mundo aqui. Reitero as palavras do doutor Cláudio. E ano que vem, por favor, reserva na sua agenda, que a gente vai, com certeza, esse tema tem muito assunto ainda para a gente discutir sobre ele. Obrigada e parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo, pela luta aí. Você consegue os direitos dessas mulheres, desses pais, dessas mães, graças a você, porque se dependesse dessa lei de hoje em dia, da falta, né, de legislação, a gente, igual o doutor Cláudio falou, temos que ficar brigando lá, enquanto isso fica a criança sem o registro, sem a mãe, sem o pai, sem uma pensão, né? Enquanto isso o menor fica sofrendo. Então, parabéns pelo trabalho e obrigada por hoje, pela brilhante palestra, viu? Um beijo. Fiquem com Deus todo mundo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um excelente recesso a todos e a todas e até o ano que vem. Obrigada.